Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para trazer para vocês mais uma análise da análise do lance. Agora dessa vez analisando sobre o jogo Fluminense e América Mineiro. Espero que vocês gostem dos vídeos. Se inscrevam no canal, faça o triplo que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição, vídeos todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela aí. Só bora pra gente falar mais sobre esse assunto. Eu já coloquei logo pra gente não precisar parar. Análise. E claro, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute, entre no meu divã. Análise. Em tempos distintos, Fluminense vence com autoridade e dupla traz novas opções para Diniz. Vamos lá. Vamos ponto isso aqui. Tempos distintos realmente é uma mudança gigantesca. De 0-0 no primeiro tempo, que já trouxe uma preocupaçãozinha pro Fernando Diniz e também para e também pro próprio elenco tricolor, para 3-0 no segundo tempo, que retirou essa preocupação, mas trouxe mais pessoas. É interessante falar tempos distintos. Fluminense vence com autoridade. Sim, 3-0 é vencer com autoridade, realmente sem tomar gol. E dupla traz novas opções para Diniz. Vamos ver qual é a dupla. Após fraco primeiro tempo, Tricolor domina América Mineiro. Por que não colocou o Coelhão? Tricolor domina o Coelhão, com destaques para os jovens Lelê e John Kennedy, que evidenciam a evolução do elenco para o restante da temporada. Vamos lá. Realmente, primeiro tempo fraco, apático do Fluminense. Isso daí é muito interessante de entender. O primeiro tempo do Fluminense foi fraco, mas mesmo assim não tomou gol. Sabe, a maior preocupação minha é justamente essa. O primeiro tempo ser fraco e mesmo assim tomarmos gol. É bom a gente ver que realmente a disposição defensiva do Fluminense está cada vez melhor. E é claro, né, jovens Lelê, nem tão jovem o Lelê, né? O Lelê tem 25 anos. O Kennedy não, o Kennedy é jovem, tem 20 anos. E evidenciou a evolução do elenco. Eu acho que evidencia a evolução do elenco, mas existe um grande problema. Pirani, que pra mim não ficou muito bem na armação do jogo contra o América Mineiro. Não ficou. Peço desculpa, mas não ficou. Vamos ver aqui. Isso daqui foi feito pelo Felipe Melo. Desculpe, gente. Eu tenho que ser mais sério, mas não dá. Felipe Melo, tá bom. Com moral pelo título carioca, do Carioca e a consistente estreia na Libertadores, o Fluminense voltou a dar sinais de que seu estilo de jogo está cada vez mais consolidado. Sim. Desde as semifinais, a gente teve. Na semifinal 1 teve 2-1 Volta Redonda, 7-0 Fluminense, então 8 gols e 2 sofridos. Tivemos 2-0 Flamengo e 4-1, então a gente teve 1 mais 8, 12. Aí a gente foi encarar no meio desses dois jogos contra o Flamengo, um 3-1 contra o Troço, então você tem 6 gols sofridos mais 15 feitos. Você teve mais 3 gols em cima do Paysandu e mais 3 gols em cima do América Mineiro, totalizando 21 gols a favor e 5 contra. Isso é muito importante, né? Quando a gente fala sobre realmente buscar ao título, a gente vê que quem meteu mais gols em cima da gente até agora foi o Volta Redonda. Não tivemos em todos os jogos 3 gols de diferença. 3 gols do time adversário. Isso é muito importante. Mesmo sem alguns titulares poupados para o duelo com o The Strongest na terça,
A equipe derrotou América Mineiro por 3-0 no Independência, com autoridade no favorito. Sim. Eu acho que a autoridade significa indo muito bem na defesa, quando precisava, e indo para o ataque muito bem, encontrando brecha justamente no esquema do adversário para meter o gol. Em campo, uma dupla, Lele e John Kennedy, fez com que Fernando Diniz ganhasse mais opções e evidenciasse a evolução do elenco. O que eu falei para vocês sobre o Lele e o John Kennedy? Né? Eu até mesmo coloquei aqui, só para você ter uma ideia, antes da saída do Michel Araújo, que para mim foi um grande erro da gestão do Tricolor. Calma. Eu vou ver aqui. Eu vou esperar aqui. Só quero mostrar aqui pra você que é justamente aqui. Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui é a seleção brasileira. Não. Aqui, ó. Aqui. Eu até coloquei o John Kennedy aqui e o Lele aqui. Mas eu falei assim, cara, do jeito que tá o Cano, o John Kennedy vai ter que começar a jogar no lado. E o Lele também é a mesma coisa. E é isso que eu falei. O Lele parece muito o Luiz Henrique, que é alto pra caramba, é forte, tem sua subida. Então, nada ali contra. No primeiro tempo, parecia que o Tricolor iria se impor mesmo fora de casa e encerrar o jejum de 5 estreias seguidas sem vencer. Caraca, a gente tem 5 estreias seguidas. Que isso. Que triste, hein? Deve ser pelo Campeonato Brasileiro, mas é muito estranho, porque eu sempre vejo que o Fluminense está ganhando a primeira rodada, mas tudo bem. Mas Gabriel Pianani desperdiçou uma chance de ouro no primeiro minuto de jogo, ao finalizar em cima de Cavecchioli depois de um belo passe de John Kennedy. Isso me deu raiva, tá? Porque novamente é uma questão, né? Quando você está muito próximo, ou você tenta cobrir o goleiro, ou você tenta driblar o goleiro. Você não tenta chutar. Se você tentar chutar, só perde. Sem apresentar o volume de jogo nas partidas anteriores, os visitantes viram o Coelho sair da toca. Aí, Coelho. E dominar a etapa inicial com organização, tática e intensidade. Exatamente isso. Era um time bem mais descansado. É um time que está tendo menos competições. É um time que realmente só joga pela questão física. Vai vencer alguns jogos por conta da questão física ser maior, mas isso vai fazer com que eles não escalem muito bem para realmente ganhar alguma coisa ou chegarem a alguma coisa mais importante como Libertadores. Só o físico, só a intensidade física não funciona. Você tem que ter alguma técnica, tem que ter precisão. Não discordo nada sobre isso. Se apresentar o volume de jogo das partidas anteriores, os visitantes viram com ele. Tá. Apesar de não ter Felipe Melo, Marcelo, John Ares e Keno, o tricolor soube sofrer a pressão e segurou o empate até o fim do primeiro tempo. Muito bem explicado sobre isso. Só para a gente ter uma noção: 1, 2, 3, 4 titulares. A gente não pode falar tanto que Felipe Melo é titular, então vou colocar 3 pelo menos. Primeiro tempo a gente entrou no campo sem 3 titulares. E aliás, não somente 3 titulares, mas a gente não pode colocar o Vitor Mendes como titular desse elenco. A gente pode colocar o Felipe Melo, pode colocar o Manuel. Então, 4 titulares. A gente também colocou o Guga ali no jogo e não colocou o... É isso que eu estou falando. Você tem que dosar um pouco essas informações. Aí ficou 4 ou 5 titulares, mas a gente conseguiu deixar uma boa impressão. Isso me preocupava bastante na temporada e não me preocupa mais. No intervalo, o Diniz precisou não só mexer com os brilhos da equipe, mas também reorganizar seu meio de campo. Não foi nem organizar o meio de campo, não. Foi realmente pensar que os caras estão jogando em uma linha muito alta,
coloca mais atacante, joga justamente como um time normal, como qualquer outro. Assim, uma grande questão que realmente foi muito cobrado o Diniz é justamente a questão da variação. E de fato o Diniz mostrou uma variação enorme, realmente colocando mais atacantes em um pese que você vai perder muito o meio de campo. Porque não precisava mais meio de campo, só precisava do atacante. E brilhou justamente essa mudança toda. Diante desse cenário, o comandante trouxe a campo um jovem que foi o principal destaque do Volta Redonda no Carioca, Lelê. Ótimo. O atacante já começou a fazer a diferença ao deixar o camisa 9 livre na área para sofrer um pênalti. O camisa 9 é o John Kennedy, para quem não sabe. Kobe já mancando fazer a cobrança, porém não foi feliz e acertou o travessão. De novo essa mesma situação. Por que colocar o Gemancano batendo pênalti? Não entendo, ninguém vai entender. Entra em cena o questionamento acerca do argentino ser o cobrador, visto que também deixava a desejar nesse fundamento com a camisa do Vasco. Mas de pênalti, camisa 14 não faz, com a bola rodando, mostrou que sabe todos os atalhos da grande área ao driblar o goleiro e abriu para cá. Sim, é isso. O que eu falei para você sobre o Pirani? Se você tá com o goleiro muito próximo, ou você tenta encobrir ele, ou você tenta driblar. O que o Cano fez? Driblou. E é para driblar o goleiro, cara. Não tenta chutar de uma vez, porque senão você vai perder. Você vai realmente perder a bola. Com mais espaço para contra-atacar, o Fluminense passou a ser letal e definiu o confronto em 2 lances. Lelê não sentiu o peso da camisa e chamou a responsabilidade para si com a personalidade e usar de posição física. Ao receber na direita, deu um passe legal para John Kennedy bater no canto e ampliar o marcador. Novamente o John Kennedy muito bem preciso, muito bem localizado e é uma ótima aquisição para o Fluminense nessa temporada. A vontade fez com que o América Mineiro tivesse que se expor ainda mais e o L, comemoração característica de Cano, voltou a aparecer, mas não dos seus pés. Parte de Lelê, que coroou a atuação com um verdadeiro golaço. O atacante recebeu na direita, tirou o defensor na jogada e bateu cruzado sem qualquer chance para o arqueiro do Coelhão. Para mim, golaço. É o gol que sempre ele está marcando e é mais uma característica justamente, né? Se a gente tem muito a questão, por exemplo, do Arjen Robben, que sempre partia de um canto, ia para o meio, chutava e fazia o gol, ele tem a mesma situação. Ele gosta de partir para o lado, tentar fazer um chute cruzado, batendo na trave e entrando. Ele sempre faz a mesma coisa. Era chato ver o Lelê fazendo gol na gente assim. Um triunfo para embalar de vez a equipe e trazer à tona novas e jovens opções para que Fernando Diniz tenha um ano tão sonhado com a torcida do título. Aliás, Isaac. Pense nesse nome, Isaac. Os dois trouxeram força, velocidade e boa técnica em encher os olhos do comandante, sendo reservas imediatas do trio ofensivo que tem dado conta do recado. Arias, Keno e Cano. Só para a gente deixar aqui claro uma coisa. Hoje, o Fernando Diniz tem 2 trios de ataque, basicamente falando. Aonde que você não tem justamente um cara específico para você falar assim, esse cara aqui é centroavante. Até o Cano está sendo visto muito como um cara que vai tocar a bola. Por exemplo, no gol, no primeiro gol do John Kennedy pelo Fluminense nesse ano, foi um passe de Cano para Lelê. Lelê tocou para John Kennedy, que John Kennedy chutou cruzado e fez o gol. O que eu estou falando é o seguinte: hoje a gente não pode ter certeza das coisas. E cada vez mais os jogadores que estão observando ali, entendem que não existe centroavante, não existe ponta e também não existe segundo atacante, existe somente atacante. E hoje a gente pode falar do Fluminense 6 atacantes. Cano, Keno, Arias, Lelê, John Kennedy e Isaac. Isso sem contar com o João Lourenço e Ala. E olha que eu estou escolhendo o Marrone por realmente questões que ele não vai ser tão utilizado assim.
É isso que eu quero que vocês pensem. É assim que vai ser o Fluminense. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreve no canal, faz o que você que curte, comente, compartilhe. Rede na descrição de vídeo, vejo todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela aí. Precisamos se preocupar com ter mais atacantes? Por favor, só para finalizar, por favor, Diniz. Isaac, tá? Coloque mais o Isaac no jogo. Salvações tricolores.